E esse é o Embaixada News, o nosso primeiro episódio aqui com esse novo quadro. E eu vou ler algumas notícias aqui para vocês, porque talvez você trabalhe aí, não tenha tempo de ler jornal, de acompanhar os jornais aqui da nossa região. Então eu vou atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo, ou pelo menos algumas coisas que estão acontecendo de importante aqui na nossa região. É o boletim de notícias do Embaixada Econômica. Acompanhe aí para você não perder, tá? Prezado ouvinte do Embaixada Econômica, prepare o seu café. Isso é se a inflação ajudar, né? Porque a gente sabe que o café tá caro. E ajeite-se aí na sua cadeira, porque o resumo de notícias está no ar. É um resumo de notícias que mais parece uma comédia dramática, que diretamente da nossa querida e imprevisível Baixada Santista. Bom, primeiro acontecimento aqui nessa semana, a natureza decidiu nos dar um pequeno spoiler do apocalipse, porque moradores de Santos, São Vicente e Praia Grande foram contemplados aí com um fenômeno, no mínimo, intrigante, onde o mar recuou repetidamente, revelando uma faixa de areia que não via o sol desde o último grande projeto de engorda. Bom, especialistas dizem que é um evento natural ligado às marés e ao vento, só que aqui, nós do Embaixada Econômica, eu suspeito que o mar, ô Gustavo, ele apenas está tentando manter uma distância, porque é uma distância segura, né? Porque talvez ele esteja cansado de engolir tanto esgoto das nossas praias, tá? Então, assim, ele já deve estar até se preparando para a próxima temporada de verão, né? As viroses e tudo mais, que aí vão colocar culpa nele, né? É culpa do mar, é só não entrar no mar, né? Então, Eu tô achando, Eliseu, que o mar tá achando que tá caro ficar pertinho tá aqui da orla. caro. Quanto mais perto da orla ali, ô, daquela ciclofaixa bonita, tá caro. Aí ele tá indo um pouquinho ali, Para ver se devagarzinho. consegue ser menos impactado pela inflação da areia Tá ali, né? caro. Tá caro. Exatamente, eu também suspeito que seja isso, né? Mas os especialistas dizem que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, que é coisas da natureza, enfim. Mas fica aí a reflexão, se até o oceano está se afastando, talvez seja um sinal aí, né? Então é bom a gente ficar ligado. Enquanto o mar nos dá um tempo, a novela da infraestrutura aqui da nossa região ganhou mais um capítulo muito importante. Afinal de contas, foi anunciado pela duantésima milésima vez que o túnel Guarujá Santos vai sair do papel, Gustavo. E aí, vai sair ou não vai? Então, cara, eu acho que assim, a chance existe de sair, né? E é uma obra que vai revolucionar a mobilidade aqui da nossa região. A promessa da vez, né, é de reduzir o trajeto aí de 1 hora que a gente leva ou pela rodovia ou pela balsa, né? Principalmente pela balsa, quando a gente tem que esperar aí, para 2 minutos, né? Só que, assim, é uma notícia fantástica, eu acho, uma notícia sensacional que os meus bisnetos vão gostar muito. Assim, eu acho que os meus bisnetos, porque quando eles forem na inauguração da obra, eu acho que vai ser algo sensacional, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Porque muita gente tá botando fé que agora vai, porque é o Tarcísio e tudo mais. Não se esqueça que o Tarcísio provavelmente não será o governador a partir de 2027, né? Algumas pessoas acham que não, enfim. Mas, assim, independente de ser Tarcísio ou não ser Tarcísio, a gente sabe como as obras faraônicas aqui no nosso Brasil, às vezes nem obras tão faraônicas assim, né? Levam tempos, coloca-se um prazo ali, a previsão é para 2030, mas pode ser que seja para 3030, a gente nunca sabe quanto tempo de fato vai durar uma obra como essa, né? Então o projeto ele foi orçado em alguns bilhões de reais, dividido assim irmãomente falando, né, entre o estado, né, o governo estadual e o governo federal, e continua sendo assim uma miragem bem cara aqui da nossa região, né? Então a gente continua por enquanto na balsa, tá? Não se empolguem, porque se tudo der certo, é só em 2030, tá? Se tudo der certo, né? No pensamento otimista, pensamento positivo aí, como muita gente gosta de fazer, né? E como nem tudo são obras faraônicas nem fenômenos naturais, né? A crônica da vida real se impõe também de forma trágica aqui na nossa região. Em Praia Grande, Gustavo,
em uma discussão banal dentro de um ônibus, resultou em um homem esfaqueado e morto. Não sei se você acompanhou isso daí, né? Então, é um lembrete bastante sombrio de que na Baixada a paciência ela anda tão escassa quanto a vaga para estacionar lá no Gonzaga ali na época do verão, né? Então, a gente tem esses alertas aí também. Bom, subindo a serra um pouquinho, o governo do estado de São Paulo, sempre zeloso com o nosso bem-estar, nos presenteou com mais uma iniciativa de nome inspirador. Sabe qual é o nome do programa que foi lançado, Gustavo? Um nome bastante inspirador, assim, bem coach. Programa Superação SP, Superação São Paulo, que foi lançado oficialmente neste sábado, no dia 13, quer dizer, no dia 12 mais um, aqui é oficialmente proibido de falar esse número, tá? Então, dia 12 mais um ou 14 menos um, fica a seu critério. Então, esse programa ele promete um investimento de 500 milhões de reais, né, ou meio bilhão de reais, para ajudar famílias a superar a pobreza. Então, a ideia é oferecer planos personalizados, capacitação, melhor dizendo, e até incentivos financeiros para algumas dessas famílias. Então, é o tipo de notícia que aquece o nosso coração, não fosse o nosso ceticismo crônico, né? Porque, afinal, vindo de quem administra o trânsito, as filas do serviço público e as complexidades dos impostos, um programa chamado Superação soa quase como uma piada, né? Mas é como se o Estado dissesse: olha, a gente sabe que a situação que a gente cria para vocês é bem difícil. Mas aqui está um nome bem motivacional para você se sentir melhor enquanto tenta sobreviver a ela, tá? Então é mais ou menos isso. O Estado cria ali um caos, um probleminha, mas ó, tá um programa aqui para você, de repente você se sente um pouquinho melhor, mais aliviado. E por falar de burocracia, na última sexta-feira, no dia 12, foi publicada uma lei complementar de número 1434, onde o texto, de uma clareza assim que só os advogados entendem, altera regras de funcionamento da Defensoria Pública. Então, mais uma daquelas leis assim que para o cidadão comum significa apenas mais um número no Diário Oficial, né, que pouca gente lê, por sinal. E a certeza de que em algum lugar um novo formulário acaba de nascer. Porque a gente sabe que no final das contas os burocratas só criam burocracias. E é claro, a gente não pode terminar esse primeiro Embaixada News sem o nosso lembrete de cidadania. Gustavo, você tem carro? Tenho carro. Os meninos aqui ainda não têm carro, né? Tudo bebê ainda, tudo no leite. Mas em breve terão aí seu Monza. O Cauã não gostou que eu falei que é no leite. No Nesquik. No Nesquik. É tudo no Nesquik. Os meninos levam tudo na maldade, meu Deus, né? Mas Gustavo tem carro. E quem mais dos nossos ouvintes tem carro? Coloca aí nos comentários se você tem carro. Porque, afinal de contas, eu preciso lembrar vocês, meus queridos. Você já pagou o licenciamento do seu veículo? Eu tava ouvindo hoje, Gustavo, na rádio, que eram esperados 6 milhões de licenciamento agora no primeiro semestre do ano. Sabe quantos veículos foram licenciados dos 6 milhões? Pronto. Apenas dois. 2 milhões, né? Não apenas dois veículos. Mas, assim, 4 milhões de veículos estão com licenciamento atrasados. Então, faz um favor, né, galera, pro Estado, né, que as nossas ruas não têm buraco, a gente tem segurança total no trânsito, os pedágios não existem, não cobram caro, não existe free flow, tá? Ainda mais para nós do Guarujá, não existe pagar pedágio para sair da cidade, nem para entrar na cidade, né? Se a gente precisa descer a serra, aquele pedágio bem maroto lá da Imigrantes, né? Então, assim, se você ainda não pagou o seu licenciamento, talvez seja porque seu IPVA está atrasado também, né? Porque o licenciamento não é tão caro, né? Mas o IPVA, meu amigo, se você não lembrou de parcelar, ai, 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 hein? E fora as multas, né? Então, assim, lembrete cidadânico aqui para vocês no Embaixada Econômica. Pague o seu licenciamento. O Estado está esperando pacientemente. Está precisando muito da sua boa vontade de pagar o seu licenciamento. Então é isso, esse é o recado, essa foi a nossa primeira edição do Embaixada News. Solta a vinheta mais uma vez aí, produção.